Olá! Nesta aula, iremos discutir sobre as diversas variações linguísticas. Para começarmos essa aula, vamos assistir à chamada do último capítulo da novela A Regra do Jogo no canal SIC de Portugal. A regra do jogo está a chegar ao fim. A polícia já tá chegando. Mas depois de tantas mortes, intrigas e paixões, ainda há segredos por revelar Quem de vocês três matou meu avô? e muitas questões por responder. Quer me agradecer? Qual será a última cartada da facção? O que futuro espera Atena? Romero? São as últimas emoções de uma novela imprevisível e apaixonante. A regra do jogo. Último episódio. Sexta-feira, na SIC. Como observado no vídeo e refletindo sobre as suas próprias práticas linguísticas, você deve ter percebido que a língua é utilizada de forma diversa. As diferenças se manifestam por meio de vocabulários utilizados na pronúncia, na estrutura das palavras e das frases. E isso é um fenômeno natural que ocorre em todas as línguas, porque as línguas são sistemas dinâmicos e estão suscetíveis a fatores como região geográfica, sexo, idade, classe social e grau de formalidade do contexto ou situação comunicativa. A Regra do Jogo foi uma telenovela brasileira produzida e exibida pela Rede Globo no horário das 21 horas, de 31 de agosto de 2015 a 12 de março de 2016, totalizando 167 capítulos. Em Portugal, ela estreou em 21 de setembro do mesmo ano, na SIC. Brasil e Portugal têm a mesma língua, mas possuem pronúncias e vocabulários diferentes, como observado no vídeo. A novela não foi dublada, visto que o público fala a mesma língua, mas na chamada, você deve ter percebido um modo de falar diferente. O narrador da vinheta é português. Logo, palavras, frases que podem ter soado diferentes nos seus ouvidos. A regra do jogo está a chegar ao fim. Depois de tantas mortes, intrigas e paixões, ainda há segredos por revelar. Se você tiver prestado bem atenção, você terá notado que a pronúncia do narrador português soa bem diferente aos seus ouvidos e a construção das frases também é diferente. Assim, variedade linguística é cada um dos sistemas em que uma língua se diversifica, em função das possibilidades de variação, as quais listamos abaixo e discorreremos nos próximos minutos. A língua portuguesa é a terceira língua de origem europeia com o maior número de falantes no mundo. Estima-se que 240 milhões de pessoas falem português. Fatores que possibilitaram a disseminação da língua foram a colonização em virtude do descobrimento de novas terras e a emigração. Atualmente, a língua portuguesa é falada em 9 países: Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Timor-Leste e Macau, conforme apresentado na imagem extraída da revista Veja. Uma língua como a portuguesa, que está presente por vários territórios espalhados pelo globo terrestre e por vários séculos, apresenta naturalmente diferentes formas de falar em virtude da geografia, sendo esta um dos mais famosos e conhecidos elementos de variação. A variação geográfica ou regional refere-se às diferenças lexicais, fonológicas e sintáticas. Nessa tirinha, observamos um exemplo de variação geográfica ou regional acerca do nome de uma raiz, a mandioca.
Neste infográfico, extraído da série de reportagens Sotaques do Brasil, veiculada pela Rede Globo, observamos a distribuição geográfica dos termos mandioca, aipim e macaxeira, todos referentes à mesma raiz. Variação histórica é a variação que ocorre com o tempo. Isso porque a nossa língua foi evoluindo ao longo dos séculos. Diversas palavras passaram por mudanças de som, de forma ou de significado. Abaixo, vemos a evolução da palavra você, de sua origem até os dias atuais. Para dar continuidade à nossa reflexão, vamos assistir agora ao vídeo do personagem Chico Bento. O seu falar é um clássico exemplo do falar do dialeto caipira. É aqui que eu vou fazer a maior plantação de milho das redondezas. Show, 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 sai, sai. Show, show. Hã? Show, show, diacho. Ai, chega! Ô mãe, o que eu faço com tanto milho? A partir do vídeo do Chico Bento, podemos entender que as variações da língua não se manifestam apenas no nível geográfico e histórico. A língua pode variar em consonância com a classe social, a idade, o nível de escolaridade dos emissores e sua profissão. As diferentes formas de falar contribuem para a construção de uma identidade enquanto grupo. O falante usa diferentes variedades linguísticas de acordo com a situação de uso da língua. Vamos observar a tirinha? Pedro e Otto não são caipiras genuínos, mas pretendem adequar a linguagem deles em virtude de uma situação. Eles querem seduzir Aline. Um fato interessante é que eles se vestem como caipiras, porém não falam como eles, o que gera a situação de humor na tirinha. Os membros das comunidades linguísticas, naturalmente, atribuem diferentes valores aos modos de falar. Do ponto de vista linguístico, não há uma forma de falar que seja melhor ou pior do que outra, embora algumas sejam mais adequadas a determinadas situações. Isso porque o julgamento sobre o valor de uma variedade linguística está muito mais associado à imagem que se tem dos falantes ou grupos que a utilizam. Na tirinha, observamos que o papagaio não fala a norma padrão da língua ou a norma culta, que geralmente são entendidas como as variedades urbanas de prestígio. Logo, a sua dona quer devolvê-lo. Agora, após ter assistido a este vídeo e a leitura do material de apoio, responda aos fóruns 1, 2 e 3 e o questionário de variação linguística.